Já estava com saudades do café, né? Até para sempre ele dá uma dinâmica muito importante sobre tanto a economia regional como nacional e até porque se prepara para isso, né? Uma pessoa extremamente preparada, com uma experiência muito grande, e todos nós empresários usamos essa dinâmica junto com outras dinâmicas que o Café normalmente apresenta nas suas entrevistas. O Café, vê se eu estou enganado. A impressão que dá, você vê escândalo atrás de escândalo e não dá para falar bem de ninguém, lamentavelmente, quem administra esse país. Mas a gente sente, porque até acho que todos os índices mostram uma economia melhorando um pouquinho, em alguns setores parando de piorar, entendeu? Será que os setores produtivos entenderam que tem que deixar a politicagem de lado? Seria isso? O que está acontecendo no país hoje? Acho que é uma somatória de coisas que estão convergindo para isso. Primeiro, um modelo econômico que nos trouxe a recessão foi interrompido e, apesar de alguns erros na condução atual, tem mais acertos que erros. Então, a credibilidade que o Meirelles tem junto ao mercado, e notadamente a turma que está com ele no Banco Central, resgatou isso. Tivemos e estamos tendo interferência política. Isso, se a gente der uma olhadinha, desde a eleição de Dilma, nós estamos com algum problema de corda no pescoço em relação à política. Era o impeachment da Dilma, depois a gente sabia que ia recair sobre Eduardo Cunha, imaginávamos que até chegaria no presidência do Senado, que acabou não ocorrendo. Não imaginávamos a proliferação tão grande que chegasse a Lula, a Aécio, mas enfim, chegou. Obviamente que quando o Temer assumiu, e essa equipe está muito ligada ao Temer, e teve aquele abalo da denúncia da JBS, o mercado ficou sem saber para onde ir. Retornamos, né? E aí aquela coisa, você empresário, outro empresário, falando, bom, chegou o momento da retomada do crescimento, nós vamos começar a tirar alocar nossos recursos. Isso abalou. Isso foi refletido até no dólar. O dólar, naquela oportunidade, foi em maio, né? Ele disparou, bateu 3,40 o dólar comercial. E as denúncias vieram, o Temer teimosamente se manteve, falavam até que ele ia ter a renúncia. E aí começou a materializar o que poderia nos esperar. Ele teve a vitória em relação à denúncia de abuso de poder na chapa Dilma-Temer. Claro. Aos poucos ele foi puxando para próximo de si o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Houve a troca da presidência do Senado com um aliado. E aí ele começou a pavimentar uma costura política até certo ponto condenável do ponto de vista ético, né, o que aconteceu recentemente com a verdadeira compra de votos, né, porque com liberação de emenda. Mas embora eram emendas já autorizadas. Já autorizadas, né? E tudo mais. Mas onde eu quero chegar? Começou a observar, eu conversando com outros colegas, eu estive em São Paulo com colegas economistas, estive com economistas de banco, olha, tirando aquela ameaça que tinha da eleição direta, agora não tem mais. Isso quer dizer o seguinte, a grande composição que pode acontecer nesse país, talvez não dependa muito do presidente de plantão, depende muito mais da manutenção da atual equipe econômica. E quem seria a bola da vez se tiver qualquer problema com o Temer? Vai ser o Rodrigo Maia. Ele já assume por questão legal e há todas as condições de ter uma sustentação em torno do nome dele. E o Rodrigo Maia faria alguma mudança estrutural importante? Não. E aí ele começa a chamar o Meirelles para uma conversa. Eles se encontram para resolver, entre aspas, problemas do Rio de Janeiro, mas aí o mercado falou, não, o risco político já não é mais a nossa preocupação. Evidentemente que eu estou falando um pouco à luz do mercado financeiro, que é onde opera esse dia a dia de mercado de ações, compra de dólar, aplicações financeiras, etc. Mas, no mundo real, onde a gente opera aqui com os empresários,
ele está um pouco ainda receoso. Mas também encontrei vários empresários dizendo, olha, eu abstraí. Comecei a abandonar um pouco essa história de ficar olhando o noticiário econômico, eu estou tocando a minha coisa. Eu já fiz a lição de casa, minhas vendas caíram, estão aos poucos retomando, e é isso que eu quero ir daqui para frente. Então, se nós somarmos essa leitura macro com a leitura que o mercado financeiro está fazendo, com a leitura do lado real, não tem por que não acreditar que possa ter recuperação. O que é diferente do que nós projetávamos? A lentidão. Não era para ser tão lento assim, quer dizer, e esse ano nós já tivemos aí 3 meses de desempenho ruim, 3 meses de desempenho bom, vamos fechar um primeiro semestre praticamente empatado, zerado o PIB, sem ter recessão, e dá para apostar até o fim do ano, no ano fechado, com alguma coisa de 0,3, 0,4 por aí, mais otimistas meio, eu estou nessa casa entre 0,3 e 0,4. Então a sensação é que o pior já passou e que, de certa maneira, quem opera o mundo econômico já tem uma leitura de que mudanças mais importantes virão só com as eleições. Mas a eleição é outro momento, porque tem debate, tem discussão de modelo, que é natural no processo democrático. Portanto, a leitura é que a atual econômica segue, e você tem razão. Os indicadores começam a melhorar à luz desse descolamento da questão política. Você acha que o Temer se segura até a próxima eleição ou também isso aí não dá para se segurar com tanta besteira que fez? Vai depender muito das novas denúncias. Eu acho que com o que tem aí, com o que tem hoje, já posto, e não é pouca coisa, com o que ele montou no Congresso, é bem provável que ele se segure. Estou achando também. E ele passa. Obviamente que nós temos agora um recesso parlamentar, está marcado para o início de agosto a votação do pedido de abertura de processo para ele. Vai ser difícil até constituir a própria audiência, né, o dia que tiver lá o plenário, né, no Congresso, mas do que tem até agora, se não tiver uma novidade maior, está mais para ele ficar do que ele sair. Agora, se sair, como eu disse, já não há tanta preocupação, porque o nome do Rodrigo Maia seria a bola da vez para poder fazer a transição até o ano que vem. E o Rodrigo Maia está cauteloso, né? Tá. Ele, ora, se coloca como um possível sucessor, ora se coloca como o primeiro amigo de primeira hora do Temer. Eu acho que ele está fazendo o papel que tem que ser feito, de alguém que pode ter uma expectativa de entrar, mas ao mesmo tempo não pode se precipitar mostrando que está com muita sede ao pote. Eu acho que essa postura dele agrega. Com o aspecto de segurar o país até as eleições, né? Que não faça aventuras. Parece que ele está consciente disso, né? A gente sente, não. Mesmo porque, né, não há outra saída para o país. Se você pensar que o grande causa dos desequilíbrios vem da gastança pela gastança do setor público, que desequilibrou o país, qualquer aventura vai levar o país à quebradeira. Então nós precisamos agora segurar a atual equipe econômica, o atual modelo econômico, manter essa história de limitador de gastos e trabalhar para que a retomada da economia gere os recursos necessários para que o país possa encontrar o seu caminho. Eu concordo plenamente com você. A gente sente que a equipe econômica está conduzindo o país a um rumo certo, né? A impressão que dá é essa. Agora, hoje ele deve anunciar aumento de PIS e COFINS em combustíveis, que isso daí é imediato, né? E já para cobrir o copo. Como que você acha que a imagem deles e a nação vai responder a isso? Vou dar duas visões, a técnica e a minha opinião ética, vamos dizer assim. A técnica ele previu, Meirelles, com a equipe dele, falou, vamos fazer o limitador de gastos da União, vamos ter que mexer em algumas coisas que o governo vem fazendo, notadamente nos subsídios. Entre eles, nós precisamos voltar a onerar a folha de salário. O governo da Dilma, para segurar empregos, para não deixar que a crise se acentuasse, o que ela fez? Ela desonerou a folha de salários para muitos setores. Muitos setores. Alguns setores. Outros não. É semelhante ao que é o simples. O que é essa desoneração? Você retira... O principal é a contribuição patronal do INSS, os 20%, sobre a folha de salários. Você passa... Aonde que ele desonerou? Porque no nosso setor nada. Não, mas entrou no setor de transporte, na área de comunicação entrou, alguns setores ligados à prestação de serviços. Nossa, foram
400 e poucos setores que foram beneficiados com essa desoneração. O que aconteceu com essa desoneração? A área têxtil, inclusive. Saiu os 20% sobre a folha de salário e passou a tributar um percentual, se não me engano, de 1,5% sobre o faturamento. Então, quem tem uso intensivo de mão de obra se beneficiou e muito, porque você tira, fora isso também, as consequências dessa desoneração. Portanto, o custo de mão de obra ficou menor, mesmo com a tributação aqui. É semelhante ao que é o Simples, tributa sobre o faturamento. Agora, para recuperar a caixa, ele falou, eu tenho que ter a reoneração fiscal, ou seja, aqueles setores que estavam desonerados. Ele está mexendo nisso aí já, mas não começou Só ainda, que né? não, então, eu estou tecnicamente tentando mostrar para você, para os nossos telespectadores, por que ele fez a opção de aumentar o tributo agora. Não conseguiu voltar à oneração, reonerar. Houve uma resistência no Congresso. Setores importantes ligados, inclusive à área de comunicação, bateram forte. E há uma perspectiva de voltar, né, a partir do ano que vem. No estado de São Paulo, através do movimento do CIESP, 150 setores ficaram protegidos contra essa medida. Jogando só para o ano que vem também. Então não foi imediato. Conclusão, que ele fechou a conta e falou, bom, eu estou segurando os gastos, contingenciou 38 bilhões. Eu contava com a oneração de novo aqui. Não virá, o buraco de 139 bilhões poderá chegar a 170 bilhões. O que eu faço? O tributo mais fácil que tem agora é o PIS e COFINS no combustível. O combustível que tem tido queda de preço por conta de uma nova política da Petrobras, acompanhando... Talvez com esse aumento, volta que esse é outro. E aí ele segura um pouco a CID, com essa tributação ele repõe a perda que ele teve em cima desse setor. Com isso, ele tenta não ir para o Congresso refazer o déficit de 139 bilhões, que ele teria que fazer isso, né, porque está lá tá aprovado no Congresso. Então, essa é a parte técnica. Do ponto de vista moral e ético, é óbvio que ele contraria o que ele tinha dito lá atrás, que fez de tudo para ter o limitador de gasto e tal, para não ter a oneração. Mas levando em conta que o Temer está impopular e que ele está numa fase que ele quer fazer o que tem que ser feito, mais para um leproso, não muda nada. Ele vai assumir esse ônus de ter um aumento de tributo, vai ter um massacre em cima, mas tecnicamente equilibra a balança. Faz sentido, porque ele está repondo através dessa tributação o que ele perdeu. Deixa eu falar uma coisa, você falou que o setor têxtil foi beneficiado. Não sei se você já observou, você é uma pessoa também que quando pode sai do Brasil. Eu saí para vários lugares. Aonde você vai, seja onde for, a roupa é muito mais barata que a roupa no Brasil. Era talvez por essas... Sim. Era isso aí? Na verdade, quando você coloca o que a gente chama de custo Brasil... Porque roupa também é gente para dar com pau para trabalhar. Primeiro no Brasil, né, nós exportamos muitos insumos básicos e acabamos importando produtos já prontos, né? Mas se você pegar numa base 100, pega 100 moedas e vão pegar duas referências mundiais, Estados Unidos e Alemanha. E aí você vai depurando a partir dos 100 moedas, custo tributário, custo de mão de obra, tal. Bom, para encurtar a história, você chega em 35 pontos percentuais a mais aqui no Brasil. É bárbaro. Alguma coisa está errada, né? Não é possível. Totalmente errado. Pega o caso da tudo China. Em cima, né, da folha de a pagamento, né? E a China, há 15 anos, exportava, 20 anos, exportava 1/3 do que o Brasil exporta. A China não era o que... era metade do que é o Brasil. E veja o que aconteceu. O que a gente chama aí, Duda, é uma política de substituição de importação, em que você investe em ciência e tecnologia, só que com o custo dessa mão de obra brasileira, você não tem lá. A reforma trabalhista, recém-aprovada, de alguma maneira, tenta minimizar esses custos. Eu acho que pode trazer um pouco mais de competitividade. Eu não sei se você viu, já refletiu sobre isso, né? A China consta como um dos países, ao lado da Venezuela, do que mais pegou dinheiro do BNDES. Você sabia China? Disso? Não, eu não acabei não vendo. Não,
China. Ela acho que é a quinta devedora do BNDES. Mas como, ainda se financia com dinheiro. E acho que ela punha dinheiro aqui e pegava do próprio BNDES. Eu não vi a lista completa. Você não viu? Veja a lista. Vou dar uma olhadinha. A China é a quinta ou a sexta. Olha, de Venezuela está desgraçada, então ele mandou para sustentar esse socialismo. Cuba, Angola, Moçambique, tudo governo de esquerda, né? Costa Rica, Nicarágua, né? Mandou. Agora, a China, acho que tudo que a China botava de dinheiro era do próprio BNDES. E a China tem o superávit que ela tem, a maior parte das aplicações deles estão nos Estados Unidos. Né, com só perde os Estados Unidos. Exatamente. Então, e a China ela tem essa política. A China agora está ampliando os benefícios aos funcionários, ela vai ter um impacto de custo, mas é completamente diferente a estrutura de custo de mão de obra lá. 6% já. 6,9% nesse último trimestre. A questão toda é que o Brasil ele tem o chamado custo Brasil, que nos tira completamente a competitividade. Não, eu sintetizo isso para o telespectador ali no Paraguai. Você vai em Ponta Porã, uma rua divide o Brasil do Paraguai. Do lado de cá, se você comprar um pneu, é o preço daqui de Bauru. 700, 800 reais. 900 reais. Se você atravessar a rua, comprar um pneu do lado de lá do Paraguai, é 300 reais, um terço. Esse é o custo do Brasil que o Café está falando. Um telefone celular, e nós não estamos falando de contrabando, não, nós estamos falando de compra normal. Não, compra normal. Um telefone celular que aqui custa R$ 3.500, você encontra lá por R$ 1.400, R$ 1.800. Então, aí você vê. A carga de tributos, a oneração se da chama folha, custo Brasil. E aí não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Eu sei que muitos trabalhadores têm uma série de benefícios e garantias, entretanto, se você quiser ao longo do tempo que essas pessoas tenham um emprego mais duradouro, ganhem mais, não porque tem benefício, mas porque tem condição de produzir mais, tem que ter uma ruptura. E eu acho que a reforma trabalhista, de alguma maneira, já deu um encaminhamento um pouco melhor para isso. Como você explica uma queda do dólar agora, hein? Vários fatores. Nós tivemos um enfraquecimento do dólar a nível internacional para todas as moedas, porque o Trump acabou perdendo mais uma no Congresso. Teve o chamado Obamacare, que é o plano de saúde mais popular que ele teve. Mas agora, foi agora. Essa queda mais acentuada se deu agora. Nós tivemos também no ambiente interno uma calmaria, né? Viram que o Temer não iria sair, e aí descolou um pouco, e que confirma aquele raciocínio que eu tive, de que descolou um pouco a política da economia. Além disso, nós tivemos a repatriação, a segunda versão da repatriação dos dólares brasileiros que estavam no exterior. Então, se você somar no enfraquecimento do dólar nos Estados Unidos e em frente a todas as outras moedas, por perdas que o Obama está tendo, o Trump, com o descolamento político e com a entrada de dólar no Brasil mais acentuada, e além da balança comercial que continua superávit, não tem por que o dólar ficar no patamar que está. Ele estava porque os agentes econômicos estavam nervosos, era sinônimo de proteção. E agora o dólar voltou ao patamar que estava antes crise Temer, na casa de 3,15. Claro, se houver alguma outra delação e tiver de novo um ambiente político conturbado, você pode ter. Só vale relembrar que antes da denúncia do Temer, o dólar estava na casa de 3,14, 3,15, mas com projeção chegar a 3. É verdade. Então nós estamos voltando numa situação pré-crise. Então quem tem que comprar algum dólar para viagem é um bom momento aí, porque podemos ter sim no início de agosto qualquer boato e o dólar voltar a crescer, mas eu entendo que o piso que o governo vai trabalhar é o que nós temos hoje. Onde que vai parar as besteiras que o Trump solta diariamente na mídia? Olha, briga com toda a mídia e favorecimento para filhos, problema agora. Eu continuo com a mesma leitura que a gente até conversou. Eu acho que ele não chega até o final. Ou também acho. Pede o boné ou caça ou faz um impeachment dele, porque não dá para um país da magnitude dos Estados Unidos. Maluco desse, né? E é muito tempo para ele ficar uma atrás da outra. Não tem jeito. Agora ele vai pro Twitter lá, fala um monte de besteira. E com a CNN, agora ele vai ter um problema, ele vai querer minar a questão da saúde lá, fazendo o corpo duro, o corpo mole, desculpa. Para não dar certo. Para não dar certo, mas os congressistas estão atentos e é benefício para cidadão, né? Não dá para ser. Vamos ver uma perguntinha aqui? Opa, vamos lá.
Anne do Meiridota, quanto ao destino do Brasil, você acredita que depende das próximas eleições? Vamos situar o que seria o destino do Brasil. Se a gente pensar, olha, eu vou voltar lá no plano real, rapidamente. O tripé que daria sucesso ao Brasil ao longo do tempo era acabar com a indexação da economia, e conseguimos fazer isso, que era eliminar a correção monetária. O real teve com a ARV isso. Oferecer ao governo uma estrutura de arrecadação que ele pudesse ter equilíbrio fiscal, e na oportunidade fizemos isso e nos perdemos no governo do PT. E um terceiro seriam as chamadas reformas na estrutura do país, as reformas estruturais. Então, nas eleições do ano que vem, nós podemos colocar de novo no debate a volta das reformas. O Temer, o que está tentando fazer? Já fez uma mini reforma trabalhista e eu acho que ele não emplaca a reforma tributária que ele deseja. Ele vai fazer fatiado, ele vai ter que ceder um pouco para algumas categorias, notadamente aquelas que são mais fortes, né? No caso dos militares, nós temos aí uma pressão muito grande de outras categorias, a questão rural também deve ser preservada, mas vai fazer a reforma possível agora. O debate do ano que vem vai remeter a uma questão mais estruturante. Se nós quisermos sair do Brasil chamado voo da galinha, que é aquele cresce e volta, ou seja, começar a eliminar os nossos gargalos, discutir o que eu falei há pouco do custo Brasil, sem as reformas estruturais não vai acontecer. E entre elas eu coloco a reforma do próprio Estado, que seria a reforma administrativa, precisa enfrentar a reforma do judiciário. Não dá, esse modelo judicial que nós temos no Brasil não serve para a modernidade. A violência está piorando. Vamos ter que revisitar a reforma trabalhista, que foi feita agora, e avançar um pouco mais. Vamos ter que entrar na reforma política, essa é polêmica, mas ela vai ser necessária. E eu acho que vai entrar na pauta também uma discussão sobre parlamentarismo. E aí um modelo em que você tenha mais rapidez em mudar quando tiver casos como esse de corrupção, em que você tem um primeiro-ministro. Mas para isso, sem a reforma política, vai ser impossível. Nós não podemos ter partidos de aluguel como nós temos agora e conviver com essa coisa de tomar lá da cá. Então, eu acredito muito no futuro do país e eu entendo que as eleições debaterão isso. E a sociedade vai ter que estar atenta entre modelos populistas com soluções fáceis e modelos que podem até adiar um pouco a questão do bem-estar social, mas vai mexer na estrutura do país. Nós temos que ficar muito atentos e com uma variável nova, que é uma população mais calejada, que foi às ruas e que tem nas redes sociais uma grande força. O Ricardo do Marambá. Reinaldo, por muito tempo, economia e política pareciam andar separados. A tendência mudou? Não, é que na verdade dava a impressão de estarem separadas, mas nós já tivemos no Brasil exemplos de que um espirro de um ministro era capaz de mexer na economia. Isso, de certa maneira, teve um descolamento. Tudo acontece assim. Quando a economia vai bem, não há por que ter interferência política. Quando a economia não vai bem, aí qualquer isso corre. coisa interfere. Então nós tivemos, infelizmente, 8 anos aí 12 anos de descomando nesse país, talvez 4 anos de céu de brigadeiro com o Lula, mas depois o PT descambou e aí achou que dava para fazer bem-estar social à custa do dinheiro público, né? Eu sempre uso essa frase, né, que não foi dita por mim, só estou reproduzindo. Acho que foi a Margaret Thatcher que colocou. O comunismo é bom, né? A esquerda é boa, mas pena que um dia o dinheiro acaba, né? Esse é o grande problema. Só existe enquanto tem dinheiro. Exatamente. Então, isso não dinheiro dos outros, esse né? modelo não se sustenta. Claro. Você vai gastando, vai colocando mais benefícios, inchando a máquina pública, uma hora você tem que pagar a conta. E é isso que nós vimos aí, 2 anos de recessão. Então ela tem que passar limpo. Por isso que a política acabou interferindo, sim, porque mexe, inclusive, com quem comanda, né, do ponto de vista do seio do governo. E a equipe econômica é muito importante para dar credibilidade e tranquilidade para qualquer governo andar em frente. Mas se voltar a crescer a economia, descola de novo. Solange do Ipiranga. Cafeu. Como os esquemas de corrupção revelados na Lava Jato afetarão o Brasil daqui em diante? Eu penso que nós vamos ter uma sociedade mais madura e de certa maneira,
acabou abrindo um sinal de alerta de que, infelizmente, não dá para você ter um bando de estatais, que eram a tônica do Brasil, você precisa eliminar. E a corrupção está aí, né? E o que aconteceu é que institucionalizou a corrupção. E aí acabou atingindo uma grande cadeia. Antigamente, não estou dizendo que era certo, mas era assim, você sentava com o presidente da autarquia e calçava um dinheirinho lá, tudo bem. Não, agora não. É o presidente, o vice-presidente, é o diretor, é o gerente, é o secretário, até o office boy, se deixar, ele também está mordendo alguma coisa na cadeia da corrupção. E a corrupção não é só no setor público, é também no setor privado. Nós temos isso instalado, é uma questão cultural. Mas eu acho que nós estamos saindo um pouco mais maduros de tudo isso que está acontecendo, principalmente quando você prende. Prende, mas solta, mas prendeu. Quem que imaginar no passado você ia ter um Cunha preso, que você pode ter até o próprio Lula ser preso. Mas tem as delações. Faz parte do jogo também. Claro. Quer mudar a legislação? Muda para que as delações, os acordos de leniência possam mudar. Mas é assim que você pega esses que estão corrompendo. E aí, também é uma velha máxima. A corrupção vai acabar? Não. Mas se você diminuir o tamanho do Estado, ela diminui. Claro. Proporcionalmente. E é isso que eu tenho. Eu acho que a gente sai mais maduro e nós vamos ficar mais atentos daqui para frente. Agora, tem uma parte da população que, infelizmente, é ignorante. E não entenda isso como sentido pejorativo. Eu vou separar aqui. O burro é quem não tem inteligência. O ignorante é quem não tem conhecimento. E nós temos ainda muitos ignorantes no Brasil que vivem alienados, não sabem sequer o que está acontecendo. Verdade. Esses dão um certo recall aos populistas, às soluções mágicas, ao bem-estar pessoal e não coletivo. E nós vamos ter que conviver sempre num país como o nosso, que não investe como deveria investir na educação, na qualificação, a gente vai ter sempre os ignorantes. Mas cabe à sociedade civil organizada, àqueles formadores de opinião, no debate, de a gente ajudar a melhorar a leitura de quem é corrupto e quem não é corrupto, quem é populista e quer solução fácil, aquele que tem soluções estruturantes, aqueles que vendem o seu voto, aqueles que efetivamente estão pensando no bem-estar do país. É um absurdo. A corrupção era tanta que você tinha que comprar uma diretoria inteira. Se fosse no futebol, o Corinthians comprou o juiz, né? O cara tinha que comprar o juiz, os dois bandeirinhas, o mesário... E o motorista que leva todos eles. O motorista que leva. Não dá só para comprar o juiz do futebol. Institucionalizou. Os juízes ficam uma fera quando eu falo juiz. Duda, para de falar juiz, é árbitro, cara. Mas tentaram fazer uma mudança, não conseguiram e virou juiz de futebol. Né? É árbitro. O Mário da Vila Cardia. Agora o Brasil está com uma agenda de reforma. Existe uma nova mentalidade econômica? Na verdade, quando houve o pensamento do modelo que está em curso, chegou-se à conclusão que simplesmente cortar gastos não daria. Aumentar tributo, pouco espaço. Ou você mexe naquilo que está gerando o maior problema para você, entre eles a Previdência, ou você não vai ter futuro. A Previdência tem que ficar claro. O que nós estamos dizendo em relação à Previdência? Que é uma das reformas importantes. Ela consome 40% do dinheiro da União. Com o passar do tempo, ela vai consumir 45%. Ou você tem um grande crescimento econômico, uma grande arrecadação, ou então esse gasto vai chegar uma hora que todo o orçamento da União vai ser só para a Previdência. Aí você não faz nada para a educação, para a saúde. Aí essa matéria. Mas a Seguridade Social é capaz de financiar tudo isso. É um outro conceito que realmente ela é capaz. Mas também, se não fizer uma reforma na Previdência, a Seguridade Social vai comer todo o seu dinheiro só com a aposentadoria. Essa reforma da Previdência que está aí, não estão mexendo para mim na principal coisa, que é exatamente a reforma dos funcionários públicos. E aí que eu ia chegar, porque é um você absurdo. tem uma... Do jeito que está aí, está preocupada com o setor privado, onde o cara se aposenta com R$800, R$900, não pode ser esse o déficit. É que o grande problema da Previdência do setor privado é que tem um grande volume de pessoas, apesar do limitador ser de R$5.500 para 10 salários,
o grande contingente. O grande problema, você machou na ferida, o setor público não teve o mesmo tratamento. O pessoal fala, eu contribuí proporcionalmente. Sim, mas o governo não fez a parte dele, que é criar um fundo para administrar isso. Conclusão, fica desproporcional. Menos gente recebe proporcionalmente muito mais do que milhões. Então teria que fazer uma junção. Eu contribuir, eu já falei isso aqui para funcionário público graduado. Tem uma coisa, o cara está pensando na parte do empregado, porque o limite que tem de contribuição da iniciativa privada é na parte do empregado, porque o empregador é 20%. Claro. Sobre a folha total. E aí não tem limite, ele dá 20% sobre a folha total. Se o sujeito ganhar 100 mil reais, você vai pagar 20 mil reais. Se o cara ganhar 50 mil, aí você vai pagar 10 mil. Do empregado vai descontar até o limite da aposentadoria. O que o governo não fez foi um fundo que pudesse dar face a isso. Mas eu concordo com você. A reforma ideal é uma reforma mais equânime, mais isonômica, né? Tem que ter isonomia, mas não será isso agora, mas nós vamos voltar, se não fizer como tem que ser feito agora, vai voltar nesse tema daqui 5 anos, você vai ganhar só um gás aí. A Helena do Centro de Bauru faz uma pergunta interessante. Reinaldo, você concorda com a visão de que o livre comércio beneficia os mais pobres? O livre... sim, eu posso me considerar, e se quiserem me rotular, eu sou um liberal. Né? Não um liberal clássico, mas que vê que o Estado tem que tutelar uma parte, mas ele tem que deixar o mercado agir. E aí, quando eu falo isso, eu estou querendo privilegiar os bons empresários, a livre iniciativa, que o mercado consiga, e o governo é o grande regulador. Né? E isso está posto que é a grande saída para os países. Por quê? Porque o Estado querer tutelar tudo, ele não consegue. Claro. E esse Estado interventor teve os seus dias importantes, principalmente depois da crise de 29, que abalou o mundo todo, precisou, com o modelo de Keynes, ter um Estado mais interventor, mas de um certo ponto para cá, é um Estado mais regulador. Eu sou favorável, por exemplo, que as agências reguladoras tenham mandatários, independentemente de indicações políticas, com mandatos separados. Sou favorável a trabalhar na desconcentração de mercado, que isso é um grande problema. Nós temos setores importantes na mão de conglomerados que acabam não deixando essa lei da oferta e procura prevalecer. Fortalecimento do CAD, que é o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico, para que ele possa efetivamente trabalhar nos abusos do poder econômico, na ampliação das leis antitruste, que poderia permitir também atuar no combate do abuso do poder econômico, no fortalecimento do Código de Defesa do Consumidor. À medida que você tem esse aparato todo, não tenho dúvida que a fluidez da oferta e procura é capaz de recolocar o país no crescimento. Você esqueceu de uma coisa principal: se controle da economia desse certo, o leste europeu não tinha falido. Sem dúvida. Eu nem quis chegar no socialismo, né? Não quis nem chegar no socialismo. Né? Durante 70 anos eles controlaram a economia. Quebrou. Mesmo Cuba, que todo mundo coloca como exemplo, sem dúvida, ele tem avanços em alguns setores, mas você percebe, você tem lá automóveis da década de 50, você tem... prédios caindo. Não tem manutenção, não tem nada. Então, não dá. Agora, as regras, o que nós temos que evitar é sempre o abuso do poder econômico. Claro. É isso que está em jogo. Se a gente conseguir combater isso, não tenha dúvida que... Controlar o capitalismo. O mercado é capaz de ter isso. Lúcia do Jardim Ferraz. Café. O governo, a partir de hoje, subiu os tributos que incidem sobre os combustíveis, com o objetivo de cobrir um buraco nas receitas públicas. E mais uma vez, o consumidor, o consumidor que acaba sendo o mais prejudicado. O que você achou dessa decisão? Nós já conversamos sobre isso, ele está tecnicamente fazendo uma reposição. Eu entendo que prejudica sim, porque quem paga o tributo final é o consumidor. Olhando a gestão das finanças públicas, o governo fez o que seria possível fazer, tirando eventualmente um ou outro desvio que tem na condução das finanças. E chegou um momento que não teria jeito. Eu, se estivesse à frente do governo, eu não optaria pelo aumento tributário. Eu faria um outro rearranjo, né, para que, pelo menos, aquilo que eu prometi lá atrás eu pudesse cumprir. Mas eu entendo tecnicamente o que eles estão fazendo, atingindo num setor
que tem a facilidade de arrecadar rapidamente e repõe aquele buraco para não ter um desgaste político com o Congresso. Me parece ser essa a estratégia. Mas estou com você, a carga tributária brasileira já é muito elevada, nós não suportamos, não há espaço mais. Eu espero que fique limitado a isso. Eles estão falando de aumento da CID também, que também incidiria sobre os tributos, né? E pelo amor de Deus, não me venham com conversa de CPMF, que aí não dá para aceitar. Acaba o país. Ontem eu entrevistei o prefeito de Lençóis aqui. O menino é corajoso. Ele, inclusive, falou: a arrecadação cai todo mês em Lençóis. Claro que nós sabemos que isso cai no Brasil inteiro, mas o próprio prefeito chegar e falar, e lá ele fez um refis, segundo ele, foi 30 vezes maior do que os refis que tinham feito anterior. Muita gente aderindo ao refis por tributos municipais. O governo do estado está fazendo um refis, já fez ou não? Do estado, sim, do ICMS, né? E tem o federal. Então, e agora o federal que está esperando. O municipal foi acanhado para o grosso das empresas e contribuintes, foi até 18 meses. Saiu agora um refis para entidades, associações e clubes, que vai atingir diretamente no Noroeste 85% da dívida que o município tem para receber de clubes e associações é do Noroeste. E aí vai até 180 meses. E o governo federal tinha lançado um programa de repactuação tributária, de refinanciamento tributário lá atrás, mas soltou dia 31 de maio agora, em que reduz multas e juros, podendo chegar até 120 meses. Esse é muito interessante, porque a entrada, inclusive, você pode parcelar em 24, 36 vezes. O que está acontecendo na prática, Duda? Está fazendo refis e ninguém adere, né? A conta é simples. O empresário está lá com o seu financeiro, eu dou assessoria para ele, é o seguinte: eu tenho 10 moedas. Eu tenho que pagar o governo, a folha de salário, o fornecedor, o aluguel. O que eu faço? Porque minha venda não era 10 moedas, minha venda era de 15 moedas. O que eu faço? A gente fala: deixa o governo. Deixa o tributo. Bom, mas a multa é de 20%. 20 modos de Se for parcelar, é um bom negócio, vai embora. Por isso que de vez em quando tem que fazer esse refis. Por quê? É uma questão de sobrevivência. Ah, mas o sujeito que pagou em dia vai ser prejudicado. Não, ele pagou em dia, não vai ser prejudicado porque ele pagou o valor do principal. Porque no fundo, o empresário é só um repassador do tributo. Mas quando você tem que fazer escolhas, você deixa o governo para depois, vai fazer o quê? Então esses refinanciamentos permitem que a empresa volte a operar num nível de atividade menor e encaixe essa parcela do tributo no seu fluxo de caixa. Deixa eu fazer uma pergunta local aqui, embora as coisas locais, e até porque o nosso prefeito é novo ainda, também não pode exigir tanto dele assim. Mas até que enfim o Alckmin conseguiu aquilo que ele havia prometido já há anos, até aqui na TV Prevê, ele já até tinha criado a Faculdade de Medicina de Bauru. Dá essa medicina que vem pela USP, que eu acho que é uma coisa maravilhosa e fantástica. Mas a prefeitura acabou se comprometendo em colocar 2 milhões por mês no hospital de base. E nós sabemos que a prefeitura de Bauru, sei lá se posso usar o tema, vou falar o tema, está quebrada ou quase quebrada. Eu quero ver como é que vai chegar em salários no segundo semestre. Como é que você vê isso? No fim, a prefeitura solucionou um problema do governo do estado, que o Alckmin queria se livrar do hospital de base, de tudo quanto é jeito. A gente sentia até nos pronunciamentos do Pedro Tobias. Cada município tem que ter o teu hospital e tal. Se livrou. A USP, no fim, o Centrinho passou para a Secretaria da Saúde. Se livrou entre aspas do Centrinho. Vai continuar administrando. Mas gastava 10% do dinheiro da USP, o Centrinho, né? E o Estado ganha um hospital 0 quilômetro, um hospital novo. Você acha que Bauru tem condição de arcar com esses 2 milhões por mês? Eu conheço muito bem o Everton Demarque, ele é muito competente e tem levado as finanças municipais muito... Mas ele foi ouvido nisso aí? Não, só contextualizando, né? É. O Márcio Garcia também era muito na mesma competente linha. Portanto, Bauru vem perdendo a arrecadação, já há um contingenciamento, mas explodiu principalmente com a saída da receita financeira da FUNPREV, se deu o sinal de alerta do limite prudencial de gasto de folha de salário sobre receita líquida. E você tem razão que se não houver aumento da arrecadação, vai ter problema ali. Este é um ponto. Eu entendo a posição do prefeito de ter
aceitado uma contrapartida para viabilizar, não ainda a faculdade de medicina, mas o curso de medicina ligado à Fundação Odontologia, mas vai virar faculdade. O grande problema que eu tenho visto no comportamento do Gazeta é que nem sempre ele faz muita conta. Vamos pegar o caso recente, que foi promessa de campanha, do passe do idoso para 60, passe do transporte coletivo de 60 anos a 65, a 64, e menos de 65, que a lei já permitia 65. Primeiro estudo dele, primeiro projeto dele, não fez estudo nenhum, vai para todo mundo. Alguém falou, ó, vai dar uns 4, 5 milhões por ano nessa brincadeira, você vai entrar nessa? Ah, não, então vamos fazer por condição social. Né? Então, quem ganha até 2 salários mínimos per capita de referência pode pedir esse passo. Qual é o impacto para esse ano? 1 milhão, e ano que vem 1,5 milhão, 2 milhões. Aí você pega mais o hospital de base, mais 2 milhões, então está precisando fazer conta. Então, eu entendo que ele não queria travar a vinda da faculdade ou do curso de medicina, entretanto, uma hora vai ter que pagar isso. Uma hora não, todo mês. Não, uma hora que começando eu digo... ano que vem. Exatamente, a partir de agora, assim que assumir. Então, tem que voltar a ouvir os técnicos da Secretaria de Finanças, porque o Rodrigo Agostinho podia ter muitos defeitos. Ele soube segurar. Ele era o Nota cara 10 pro Rodrigo aí. Ele, quando tive que tirar o pé do acelerador, ele tirou. Quando tiver que botar o pé no freio, ele fez isso. E o Gazeta não pode se empolgar. Eu, pessoalmente, pode me malhar. Não entraria com o projeto, por exemplo, da gratuidade do transporte coletivo. Está funcionando. Mesmo porque o governo federal já está aí uma norma que o tratamento especial vai ser acima de 80 anos, vai ser diferenciado. A população está envelhecendo. Nós não temos mais... Não é idoso quem está a 60 anos de idade. É jovem. Claro. É jovem. Você tem que proteger aqueles que têm dificuldade. Não era para este momento. Vai onerar, a não ser que ele tenha algum projeto de nova concessão do transporte público. Não existe milagre. Lá ter subsídios, compensar com outro, repartir para todo mundo. Então tem que tomar cuidado sim, tem que sentar mais com o secretário de Finanças, fazer conta antes de assumir. Concordo com você. E ver se não tem algum secretário que fica jogando ilusão na cabeça do prefeito e ele está entrando... Porque... Eu não vou nem insinuar qual é o nome que eu queria falar. Mas tem que tomar muito cuidado. Estou feliz da vida e comemorei a vinda da faculdade de Maravilhoso. Medicina. E tinha que dar um jeito. Agora, cuidado com a gestão do dinheiro público. Não temos recuperação econômica, os tributos desse ano estão sendo arrecadados inferior à inflação. Tem a saída da Funprev, vai dar problema com o funcionalismo. Ele tem uma rodada agora em outubro com o funcionalismo público, eu não sei como é que ele vai dar um jeito. Não, a Folha, automaticamente ela já cresceu 15% só pelos... Buraco na Endurbe não está sendo equacionado. Buraco na Coab não está sendo equacionado. A conta não vai fechar. E depois não deixa... Não vai chegar para o secretário de Finanças, que ele não tem culpa. O Rodrigo só teve uma grande burrada e que foi grande mesmo. O plano de salários dele foi... Que está pagando o preço agora. Está pagando o preço agora. Essa foi a grande burrada do... Foi para quase 30 milhões, saltou de 20 milhões para 30 milhões. Obviamente que alguma coisa com funcionários públicos tinha que ser feito, principalmente na base. E ele acabou mexendo num todo e criou algumas distorções. E pior que não mexeu num todo, tem setores que não foram privilegiados, viu, Café? Setores levaram absurdamente demais e tem setor que não foi privilegiado. O grande problema da prefeitura era o grande contingente que uma faixa salarial muito baixa. Eles tinham que ter sido feito alguma coisa ali. Aí tinha que ter feito. Eli do Centro. O Eli é um gozador. Como é que eu aplico o dinheiro da Mega Sena que eu não ganhei? Eu também estou pensando ali, o que eu vou fazer? A chance é 1,50 milhões. Né? Mas com essa grana aí, a gente tem que conversar pessoalmente. Eli, mas eu tenho fé que eu vou ganhar, viu? Eu te garanto para você que uma partezinha você me procura depois. Outro dia eu falei para o Duda, se você jogar, aumenta a chance. Ele quer ganhar sem jogar, não adianta, né? Pior que eu jogo. Mas para não me furtar... Cara que é pé fria. Para não me furtar a orientação financeira. Depende do dinheiro que você tem hoje. A poupança voltou a render legal porque a inflação está contida, então ela tem ganho real. Mas é um ponto de saída. Dá para você trabalhar nas rendas fixas, que são fundos de investimento. Você tem hoje LCA, LCI, se você for conservador. Mas
a tendência no Brasil é que a remuneração de juros seja cada vez menor. A inflação desse ano vai ser abaixo de 4%, mais perto até de 3%. Em 2019 muda a meta do governo, já cai para 4,25%, depois vai cair para 4%. A inflação para o ano que vem vai na casa dos 4%. Portanto, não tem por que taxa de juros de 10%, 10,5% ao ano. Ela vai cair para 8%, 8,5%. Portanto, as remunerações vão ser proporcionais a isso. Quem quiser ganhar mais vai ter que ir para o setor produtivo. O Marivaldo pergunta aqui, ó, o homem do drone. O grande Marivaldo. O homem do drone. Boa tarde a todos os amigos, neste dia do amigo. É isso mesmo. É por isso que eu trouxe o café hoje. O café é Um meu grande amigo. amigo. É, meu amigo. Marivaldo pergunta ao Caféu, me explica esta matemática reversa. As refinarias de petróleo tiveram redução nos valores do combustível. No entanto, foi anunciado aumento de combustível para esses dias nas bombas para o consumidor final. Por conta do tributo. O PIS e COFINS vai aumentar e aí a hora que Mas é o desconto que tinha dado que vai levar o governo. Exatamente. Não há nenhuma obrigação, entre aspas, de quedas na refinaria repassar ao consumidor. Aqui na ponta depende muito do comportamento de cada um de nós. Eu conheço gente que fixou em R$50 o abastecimento e põe só R$50. Se tiver 3,20 é 50, se tiver R$3 é 50, começa a sobrar combustível. Veja o caso da gasolina aditivada. Ela sobra na bomba. Eles fazem promoção. Então nem sempre chega lá. Agora, hoje eu já vi, vindo para cá, a gente remarcando. E aí é um pouco de oportunismo, porque tem estoque, é quando recebeu o estoque. Mas o fato do Meirelles já ter anunciado ontem que vai aumentar o tributo, eles estão reajustando por conta própria. Eu já corri e enchi meu tanque ontem. Eu pus hoje cedinho, ainda peguei preço antigo. A gente só ganha no primeiro ciclo, mas já é um ganho, né? Ficou no bolso. Se a gente olhar aquela época que a gente ficava na fila, na virada, né? Mas a mecânica, viu, Marivaldo, agora todo mês a Petrobras dá uma olhadinha no preço do barril do petróleo internacionalmente e pode repassar. Uma hora chega para o consumidor, sim, né? E tem o problema da pressão do etanol. Esse é um outro vilão aí. Não é mais vilão? É, porque é uma pressão dos usineiros. Se a Petrobras diminuir demais o preço da gasolina, cai também o preço do etanol, porque a gente sabe que o consumo é maior, é 70% só, né, de rendimento. Conclusão, os usineiros precisam recuperar margens. Há um problema também do ecológico, que é colocar no mercado um etanol ou para misturar gasolina ou para poluir menos. Então tem muitas variáveis em torno disso, mas pelo menos nos últimos tempos a pegada aí tem sido menor, né? Porque houve uma queda do valor do combustível. Então mesmo com esse aumento agora, ele não chega no patamar que estava anteriormente. O Vitor Pereira, Tuda, pergunta para o Caféu. O que podemos fazer para Bauru sair deste perrengue? Ou o Brasil? Está cheio de gente devendo na Previdência, BNDES. Isso aí, se fosse cobrado, não solucionava nossos problemas, Vitor? Não, porque o montante envolvido nisso é muito pequeno. Na verdade, Vitor, tem que receber também. Quem tomou empréstimo BNDES tem que pagar com juros. Há agora uma discussão da mudança da taxa de juros de longo prazo, que ela é subsidiada, a taxa de juros agora vai refletir, se passar no Congresso, mais os juros de mercado para acabarem os seus subsídios. Não há uma solução única. O que o homem público tem que parar é de vender ilusão, tem que trabalhar com os recursos que tem, arrumar um mecanismo de receber o que está no passado, tentar diminuir a sua estrutura e repensar esse país para o futuro. Não há solução mágica, é com muito trabalho e determinação e, óbvio, com mecanismos em que a sociedade civil possa acompanhar com uma atuação do Ministério Público como tem sido feito, com o judiciário mais rápido, para que a gente possa diminuir a margem da roubalheira. O político tem que resgatar a sua imagem. Claro. E é isso que está em jogo. Agora é o Vitor Vicente, outro Vitor. O presidente Temer encheu os deputados de verbas para se segurar no poder. E agora começa a aumentar impostos, inclusive o combustível. Isso é uma vergonha. Abraços, Vitor de Vicente. O que o governo está alegando é que não houve aumento de gasto, eram emendas que já estavam previstas no orçamento. O próprio Henrique Meirelles falou isso ontem. Mas, no mínimo, é imoral, se não for legal. Então, concordo com você, eles poderiam
segurar um pouco mais do ponto de vista dessa sede de usar os recursos públicos por interesse, mostrar mais credibilidade e ética, que aí quando a população fosse chamada a contribuir como vai ser agora, seria menos oneroso para todos nós e menos traumático como tem sido. Essa pergunta é do Luiz Carlos, só ela daria uma entrevista, ela procura sintetizar. Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde para vocês. O Coronel Meira falou aqui em privatizar o DAE e a Endurbe. Eu sou totalmente a favor. O que você acha disso, Café? Eu não falo da privatização, mas está na hora de Bauru repensar o seu tamanho e algumas atividades. Em tese, a prefeitura terceirizou com a Endurbe vários serviços. A Endurbe é uma prestadora de serviço. Só que quem nomeia o presidente da Endurbe é o próprio prefeito. E no caso específico do Coronel Leclerc, que eu respeito muito, admiro, ele é do presidente do partido do Gazeta, óbvio. Então, não é uma terceirização, não vai ter penalidade. Então, eu entendo que alguns serviços já podem ser dados em concessão. O Meira falou essa semana da administração do cemitério. Ora, se tiver alguém da iniciativa privada que possa conservar, aliviar a folha, vai nesse caminho. O serviço de lixo, já tivemos um problema lá atrás, porque houve uma precipitação, mas é o tipo do serviço que eles não conseguem fazer coleta de lixo em feriado, então joga a toalha, eu não consigo. Então, o DAE é uma outra discussão, porque ela tem um valor de mercado importante, ela tem ali fluxo de caixa, ali tem que olhar com um pouco mais de calma. Mas que é preciso, no mínimo, parcerias públicas e privadas e conceder a alguns setores, eu não tenho dúvida. Não há capacidade mais de um município sustentar tudo isso. Impressionante o número de perguntas que continuam chegando, principalmente de donas de casa, viu? Consulte o Samuel lá, vou fazer mais essa, se dá para aguentar mais 10 minutos no ar com essa entrevista, que está chegando. O problema do país é econômico, vem você aqui, então o povo quer... Quer dizer, você tem algum crédito. Né? Alguma coisa, mas mais um entrevistador. da cidade. O Pedro Valentim, ele faz uma observação para mim, eu vou ler primeiro, porque vai constar. Professor Duda, até agora nada de punição ou prisão para aqueles que desviaram milhões do hospital de base de Bauru. Está registrada a reclamação do Pedro. Cafeu, se a economia ao pouco está se recuperando, por que esse aumento de impostos dos combustíveis? É porque não recuperou na magnitude que eles imaginavam. Eles estavam, ninguém contava com o efeito Temer. Os investidores tiraram o pé, os consumidores não voltaram ao mercado de consumo. O nível de arrecadação não cresceu como o governo tinha projetado. Essa é a resposta técnica. E eles contavam, inclusive, como eu coloquei, com a volta da oneração da folha de salário para vários setores, que não vai acontecer agora. O resumo da ópera é esse, aí acabou sendo inevitável. Eu não concordo, eu acho que não deveria aumentar o tributo, mas se não querem ter desgaste com o Congresso, ou aprovar no Congresso, ou desgaste com a sociedade, com o próprio mercado, de pedir uma ampliação do déficit, a saída é o tributo. Num setor que agora tem um espaçozinho, que é o setor de combustível, pelas quedas sucessivas de preços que ocorreram ultimamente. Para tapar buraco mesmo. Né? Tapa buraco. Precisa fazer a reforma tributária, a reforma do Estado, inclusive. Dona Estela do Jardim América. Boa tarde, professor Duda e Cafeu. Sempre que o presidente da República sai, todos acabam caindo juntos. Principalmente os de maior importância nas áreas da economia e política. Se o Temer cair, a nossa economia, que dá sinais de recuperação, vai por água abaixo? Foi na primeira questão que eu respondi. Há já um entendimento que não vai, porque a sucessão será via indireta. E há um certo consenso que a bola da vez recairia sobre Rodrigo Maia, que já disse que manteria a atual equipe econômica. O risco de um populista via Congresso ou via eleição indireta, que pode ser qualquer cidadão, ele é muito pequeno e, portanto, essa equipe, à luz do que vem acontecendo, estaria blindada e, se a equipe se mantém, a condução da economia também se mantém. Então, eu pessoalmente já descarto qualquer abalo econômico, refletido inclusive nos indicadores diários da economia, notadamente no dólar. Tem um telespectador aqui que chama Mário, ele está dizendo que eu e você somos nó cego.
que nós prometemos um programa ao vivo de Bauru, discutindo problemas locais, não só de economia, e que nós não estamos cumprindo isso. Então, vou falar em primeira mão para você. Está sendo finalizado e a gente vai ter surpresa legal para o segundo semestre aí. Você está organizando? Estão aproveitando o dia do amigo aqui, então nós vamos fazer os amigos vão fazer uma parceria e nós vamos estrear. Nós estamos só tentando ver o horário melhor aí, mas vai ser no segundo semestre. Então, tá bom. E precisamos de apoio também, né, de Claro. vocês, porque a roda tem que girar, né, Duda? Claro, claro. Então tá aí. Agora como o Café é meu guru, quem tem que organizar tudo é ele. E eu entro de assessor dele. Não, estamos doidos aqui. Vai ser a dupla... O Samuel de lá fez assim, autorizou uma... eu não ia falar, mas é o Samuel que está atrapalhando. É o Samuel. Nada. Ele autorizou, Samuel, mas não falou nada se eu vou ganhar 10 minutos extra ou não. Nós temos que negociar com ele. Por isso que eu tenho que botar o sindicato para discutir isso daí. Viu? Café, agora saindo desse setor econômico, também exigir do Gazeta uma situação sem dinheiro. Obras é querer demais também, a cidade tem que entender isso também, né? Sabe que eu tenho uma tese aí que é a seguinte, isso eu uso muito no mundo das finanças. Um credor, ele não quer só receber, ele quer receber, mas ele quer satisfação. É verdade. Então, se eu tenho uma dívida que vai vencer amanhã com o Duda, e eu pego meu telefone hoje, ligo para o Duda, Duda, lembrei de você, tem um valor para te pagar amanhã, mas infelizmente... Eu não vou te pagar. Não vou te pagar. Eu neutralizo. Agora, se depois de amanhã, eu não pagar amanhã, e eu não fizer nada depois de amanhã, quem vai me ligar é o Duda. Por analogia, o que eu estou querendo dizer. Gazeta não precisa fazer tudo que você prometeu, mesmo porque é diferente. Mas diga. Chame a sua equipe e tenha humildade de reconhecer. Olha, eu prometi tal coisa, mas por enquanto não vai dar. Mas nós estamos trabalhando nisso. E mais do que isso, eu tenho solicitado, como cidadão, como um eleitor, coloque os projetos que estão sendo trabalhados, venha a público, use a mecânica que o presidente dos Estados Unidos tem. O presidente dos Não Estados só Unidos, usar a mídia para se promover, né? Isso não adianta nada, né? nos Estados Unidos No o fim, presidente... um prefeito marqueteiro. O presidente dos Estados Unidos, volta e meia está lá, dá entrevista. Claro. Aqui, ó, eu queria conversar com vocês. Olha, nós estamos fazendo toda uma reestruturação administrativa. Só falta dinheiro. Não consigo fazer, porque, ó, veja, bateu a lei, mas está aqui melhorando, eu vou lá. Lá na Indurb, eu estou reestruturando tudo. Nós estamos com déficit, na Coab nós estamos fazendo isso, no DAI nós estamos fazendo isso, a Secretaria de Planejamento está fazendo isso. Mas, quando há uma crítica, vem a área de comunicação dele, tentando dar um contraponto, dizer, tem muita coisa sendo feita. É um problema de comunicar melhor com a população. Então, use esse exemplo que eu estou dizendo. O credor que votou em você, porque claro. Ele que mais cobra, né? Ele quer um pouco antes, pouco antes, não depois. Senão, promessa vira desculpa. E aí, de desculpa, nós já estamos cheios. Eu vi uma boa hoje. O cara publicou no jornal, não sei se você viu essa, mas eu morri de dar risada. O cara mandou uma carta para o banco e falou assim, olha, o que eu estou ganhando não está dando para eu pagar todos os meus credores. Mas todo mês eu faço um papelzinho, um sorteio com o nome dos credores. E sorteio ali 1 ou 2 papelzinhos. Se vocês continuarem me mandando carta de cobrança, eu vou tirar o papelzinho de vocês do sorteio. Eu conheço essa história, eu uso inclusive na minha palestra de finanças pessoais, né? E para brincar com a moçada eu falo exatamente isso. Que é a questão. E uma outra é, se você não está dormindo porque não consegue pagar, fala para o seu gerente do banco que você não vai pagar e não vai dormir, é ele. Você inverte. Né? Brincadeiras à parte, é um pouco isso. Claro. Né? A população se sente credora das promessas do Gazeta. Ele, como devedor, tem que se antecipar e dizer o que está sendo feito, em que tempo as coisas poderão ocorrer e por que não está sendo feito. Eles sempre dão a entender que tem dinheiro, que dá para chamar. É aí que está a dinâmica. É aquela situação em que o pai está enroscado com o cheque especial, com o cartão de crédito, e o filho
Pai, estou aqui nos Estados Unidos, me pede. Não é assim. Então está na hora de me manda botar mesada, as coisas, sentar. Exatamente. Porque você diminui a ansiedade e há uma solidariedade da sociedade. E é isso que talvez falte. Não há demérito nenhum. A sinceridade é o melhor mundo. Né? E aí você encontra a solidariedade. Mais alguma coisa, Café? Não, agradecer aquilo que a gente falou aqui. Nós estamos mesmo preparando aí os detalhes para termos um programa diferente aí. Eu e o Duda aqui, nós estamos só fechando o formato para a gente efetivamente trabalhar. É sempre um prazer estar com você aqui. Meu Café. Cumprimentando o meu amigo aqui, eu cumprimento todos os amigos desse Dia dos Amigos. Claro. Tá aí. E nós que, graças a Deus, estamos a vida inteira trabalhando nessa cidade. Temos uma legião de amigos e alguns inimigos, mas também vamos cumprimentar os inimigos também. Quem sabe ele volta a ser São mais desafetos do que de inimigos. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.